Sabia que existe uma cidade construída para milhões de pessoas, mas que permanece praticamente vazia? E que os Estados Unidos desperdiçaram 17 bilhões de dólares em um megaprojeto que nunca foi usado e continua completamente inútil até hoje? Hoje vamos explorar os megaprojetos mais inúteis do mundo, começando pelo Interstate H3, Havaí. Vamos começar com uma rodovia deslumbrante no estado de Aloha, Havaí. A Interstate H3, com 26 quilômetros de extensão, atravessa uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo. É tão impressionante que havia preocupações genuínas de motoristas parando e criando riscos no trânsito. No entanto, a rodovia é tão controversa quanto bonita. Foi proposta pela primeira vez em 1960, com considerações de defesa em mente, conectando a base naval de Pearl Harbor, no lado sul, à estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais na costa leste. O anúncio de sua construção foi imediatamente confrontado com resistência de grupos ambientais e havaianos nativos, preocupados com a urbanização massiva que o projeto traria. Leis ambientais da época e uma mudança de rota para proteger os vales ao redor atrasaram indefinidamente os planos. 26 anos depois, os obstáculos ambientais foram removidos quando o Congresso isentou o projeto das leis ambientais e autorizou a construção em 1989. A rodovia foi finalmente inaugurada em 1997, quase 37 anos após ter sido originalmente proposta. A Interstate H3 é considerada frequentemente uma maravilha da engenharia devido ao terreno difícil em que foi construída e às tecnologias avançadas utilizadas em sua construção. Além dos numerosos túneis de alta tecnologia, a rodovia passa quase exclusivamente por viadutos para proteger o ambiente local nos vales abaixo. Décadas de atrasos, mudanças de rota e tecnologias mais caras resultaram em um custo 5 vezes maior do que o orçamento original estimado. O custo total da construção foi de 1,3 bilhão de dólares, cerca de 50 milhões de dólares por quilômetro, o custo mais caro por quilômetro do mundo. Apesar do enorme orçamento, esta bela rodovia não é útil para todos. Críticos acreditam que é uma estrada para lugar nenhum, porque as considerações de defesa dos anos 60 não são mais relevantes e a rodovia não tem rota direta para o centro de Honolulu. E há o caso dos havaianos nativos, a maioria dos quais se recusa a usar a H3 até hoje. Eles a consideram amaldiçoada, já que muitos locais culturalmente significativos foram destruídos durante sua conclusão. A rodovia Interstate é certamente uma conquista em termos de megaprojetos. No entanto, para certos grupos nativos permanece inútil. Pelo menos não está completamente abandonada, como o próximo projeto em nossa lista. O Aeroporto Central de Ciudad Real, Espanha. A Espanha é um dos principais destinos turísticos da Europa, e isso foi uma consideração chave quando a ideia para o Aeroporto Central de Ciudad Real foi concebida. O plano para este novo aeroporto era torná-lo uma alternativa ao principal aeroporto de Madrid, que já estava superlotado. O novo aeroporto tinha uma das 5 pistas mais longas da Europa e poderia atender a 2 milhões de passageiros por ano, um número relativamente baixo em comparação com os 70 milhões de capacidade de passageiros de Madrid. No entanto, planos de expansão já estavam em andamento para aumentar a capacidade para até 10 milhões anualmente. Assim, quando finalmente entrou em operação em 2009, o custo de 1,3 bilhão de dólares poderia ter parecido justificado. No entanto, todos esses planos foram interrompidos em 2012, quando a empresa por trás do projeto entrou com pedido de falência. Os problemas começaram com a localização do projeto. Embora fosse chamado de Aeroporto Central, não era central de forma alguma, pois ficava a 200 quilômetros de Madrid. Isso agravou os problemas, já que a maioria dos passageiros evitava viajar por horas para chegar a um local remoto, e a maioria das grandes companhias aéreas preferia operar voos a partir da capital. Assim, no primeiro ano de abertura, o aeroporto recém-construído foi reduzido a uma única companhia aérea de pequeno porte. Após vários leilões fracassados, incluindo uma oferta absurda de 12 mil dólares, o aeroporto foi finalmente vendido para novos proprietários em 2019. Com empresas falindo e lucros diminuindo, mesmo assim, o aeroporto de Ciudad Real recebeu uma nova chance. Com pouca esperança de retorno de passageiros, os novos proprietários reinventaram o aeroporto como um lar para aviões parados, devido ao clima seco, a pista longa e o espaço. Mesmo assim, esse megaprojeto de bilhões de dólares continua efetivamente inútil para passageiros ao redor do mundo. Seguimos com Naypyidaw, Myanmar.
Segue-se outro megaprojeto que apareceu no Top Gear. No entanto, este não é apenas um aeroporto remoto, é a capital de Myanmar, uma nova capital que foi construída do zero. A antiga liderança militar de Myanmar começou a construir uma nova capital em segredo em 2002. A mudança da capital de um país não é algo inédito. Muitos países, incluindo Brasil, Egito e Paquistão, fizeram isso no passado. Em novembro de 2005, os líderes de Myanmar anunciaram sua decisão ao público, mas mantiveram o nome da nova capital em segredo. Foi 4 meses depois que finalmente revelaram o nome, Naypyidaw, que significa literalmente residência do rei. Os motivos para essa mudança súbita de capital não eram claros. Alguns especularam que a liderança militar temia um ataque do mar, enquanto outros achavam que foi por conselho de astrólogos. No entanto, muito disso tinha a ver com a antiga capital Yangon. Yangon é lar de 7 milhões de pessoas. A cidade atingiu seus limites infraestruturais e sua população deve dobrar até 2050. Além disso, a cidade costeira foi estabelecida como a capital durante o domínio britânico, para beneficiar a Marinha Britânica. Assim, fazia sentido para Myanmar transferir a capital para uma localização mais central. O novo projeto foi construído rapidamente e até hoje os governos sucessivos despejaram 4 bilhões de dólares na cidade. Naypyidaw aparentemente tem tudo para atrair visitantes. Uma rodovia de 20 pistas, mais de 100 hotéis de luxo divididos em 3 distritos hoteleiros, campos de golfe, museus e até mesmo uma réplica de 99 metros de altura de um marco originalmente localizado em Yangon. Mas há um componente essencial que continua faltando: a população. A nova capital é lar de menos de 1 milhão de residentes, a maioria dos quais vive nos subúrbios que já existiam antes de a cidade se tornar a capital. Mas por que ninguém quer morar lá? Uma lacuna persistente nas instalações de saúde, falta de institutos educacionais de qualidade e oportunidades econômicas significam que a maioria da população reluta em tornar a cidade seu lar permanente. Assim, a cidade muitas vezes se assemelha a um lugar deserto e é frequentemente chamada de cidade fantasma. A incrível rodovia de 20 pistas está praticamente vazia. Congestionamento de tráfego é algo desconhecido e, às vezes, um único automóvel é visto na enorme estrada. A cidade tem um aeroporto que pode receber 3,5 milhões de passageiros a cada ano, mas em um dia movimentado, uma dúzia de pessoas realmente o utiliza. Os shoppings são visitados apenas pelo pessoal diplomático nos finais de semana, enquanto os saguões dos hotéis estão na maioria das vezes vazios. Apesar do aparente vazio, há um lado positivo para a capital real. Foi construída como uma cidade do futuro, e com a explosão populacional, Naypyidaw ainda tem tempo para uma redenção inevitável. Já Forest City, Malásia, é uma cidade futurista verde e inteligente, que surgiria de terras recuperadas em 4 ilhas artificiais, e seria construída em torno de um ecossistema de floresta artificial. A localização da Forest City a torna uma aposta atrativa para investidores que visam lucrar com sua proximidade com a cidade-estado independente de Singapura. Singapura tem o segundo porto mais movimentado do mundo e uma economia próspera. Os desenvolvedores já conectaram a Forest City com Singapura através da segunda ponte, encurtando a distância entre as cidades para apenas 20 minutos. A Forest City também terá sua própria instalação alfandegária, permitindo que os residentes se movam livremente para Singapura. O design é anunciado para incorporar muitas inovações verdes. A Forest City terá edifícios com telhados verdes e jardins verticais, proporcionando uma experiência de selva. As ruas da cidade terão um design de várias camadas, com a camada inferior para tráfego e espaços de estacionamento, enquanto a camada superior apresentará parques, instalações esportivas e centros de transporte. A cidade será alimentada exclusivamente com energia renovável e será concluída até 2035 a um custo de 100 bilhões de dólares. Mas uma infinidade de obstáculos econômicos e políticos já está atrapalhando seu progresso. O projeto está sendo financiado principalmente pela China, e residentes chineses praticamente tiveram passe livre para a cidade nos primeiros anos de sua construção. Como consequência, investidores chineses ricos que não podiam arcar com os preços exorbitantes dos apartamentos em seu próprio país correram para a Forest City. Em 2019, 80% dos proprietários de imóveis eram chineses. Até as placas de rua estavam em mandarim e algumas escolas que abriram na área ofereciam cursos de mandarim. Os malaios nativos simplesmente não podiam pagar por esses apartamentos, já que os preços foram definidos levando
levando apenas em consideração os mercados chineses. Esse influxo de investidores chineses gerou um clamor público, com opositores do projeto o chamando de uma nova forma de colonialismo. Assim, após uma mudança de liderança, o primeiro-ministro Mahathir Mohamad proibiu estrangeiros de possuir propriedades na cidade florestal. Muitos investidores existentes desistiram do projeto devido à incerteza. Assim, no início de 2020, menos de 500 pessoas realmente moravam nos desenvolvimentos residenciais, o que não é muito considerando que a Forest City é projetada para 700 mil pessoas. É seguro assumir que, apesar dos bilhões investidos, a Forest City é atualmente um megaprojeto inútil. Seguindo com o depósito de resíduos nucleares, Yucca Mountain. Vamos concluir esta lista com um megaprojeto planejado tendo em vista uma questão global sensível. Os resíduos nucleares não são tão discutidos quanto outros problemas ambientais. No entanto, se não forem armazenados corretamente, podem ser mais mortais do que qualquer coisa já vista desde o surgimento da civilização. Atualmente, os resíduos nucleares são armazenados acima do solo, perto das usinas de energia de onde vieram. No entanto, a comunidade científica concorda que a solução mais segura e permanente é armazenar esses resíduos perigosos profundamente no subsolo. Na década de 1980, as autoridades dos Estados Unidos começaram a buscar uma solução permanente para esse crescente problema de resíduos. Em 1987, Yucca Mountain, em Nevada, foi identificada como a melhor opção disponível. Estava perto do local de testes nucleares mais utilizado dos Estados Unidos e estava longe de qualquer centro populacional. O plano era depositar os resíduos de todo o país em um complexo de túneis a cerca de 300 metros abaixo do Yucca Mountain. Além da localização isolada, o Yucca Mountain é composto por cinzas vulcânicas formadas há milhões de anos. Isso permite que o Yucca Mountain absorva qualquer resíduo radioativo sem desmoronar ou rachar. O Yucca Mountain parecia ser uma ótima localização para um depósito no papel, mas os habitantes de Nevada não aceitaram isso. Apesar da oposição, o projeto recebeu aprovação em 2002 e o Departamento de Energia retomou a construção. No entanto, a oposição de Nevada só se fortaleceu. Em 2010, a administração Obama considerou o projeto inviável e interrompeu o financiamento. 3 anos depois, um tribunal federal ordenou sua retomada, mas houve pouco progresso desde então. Décadas de planejamento, problemas legais e mais de 17 bilhões de dólares foram investidos no projeto de Yucca Mountain. Mas, depois de tudo isso, nunca foi usado e continua sendo um megaprojeto inútil. E você, o que pensa sobre esses megaprojetos? Acha que algum deles tem chance de ser útil no futuro? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.